Não, você não está no canal errado, você não está no canal do Assombrado, muito menos no Mundo Freak. Sim, eu ainda sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é dia de Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, que acontece todo dia 31 de outubro, um dia antes do Dia de Todos os Santos, que é em 1º de novembro, obviamente. Essas duas datas assim tão próximas não se dá por mera obra do acaso, e até mesmo o nome Halloween é derivado da festa de Todos os Santos, a Hallowmass. Como a noite anterior à festa de Todos os Santos era conhecida como Hallow Eve, com o tempo ela acabou sendo chamada de Halloween. E é interessante é que essas duas festas estão ligadas diretamente a festejos que eram feitos após o período das colheitas lá na Europa, e que marcavam o fim do ciclo de um plantio e início de outro. No entanto, isso também tinha um sentido metafísico, que compreendia esse momento como a passagem para uma nova vida, que criava uma espécie de conexão astral entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Foi então apenas com a chegada de imigrantes irlandeses nos Estados Unidos ao longo de todo o século XIX que a festa se tornou popular por lá. E claro que essa celebração já tinha suas próprias tradições bem estabelecidas, como a brincadeira de pescar maçã com a boca numa bacia de água, os desfiles de fantasia e a prática de se pregar peças nos vizinhos, para que eles pensassem que tivessem sido vítimas de assombração. Assim era comum que eles mudassem a decoração da casa de alguém de lugar, ou então levassem a porteira fora, sumiam com os animais do pasto, entre outras coisas. E é óbvio que os adeptos dessa prática, para não serem acusados de vandalismo, vestiam máscaras com o intuito de não serem reconhecidos. E isso se tornou tão sério que durante a década de 1930, o Halloween se tornou uma data bastante perigosa lá nos Estados Unidos. Isso gerou uma certa campanha entre os pais com o intuito de mudar essa situação, incentivando os jovens e as crianças a, no lugar de pregar peças nos vizinhos, irem até as casas dos membros da comunidade cobrar uma espécie de suborno para não vandalizar a propriedade alheia. É daí que nasce o famoso jargão: doces ou travessuras. Mas isso foi numa época de criança raiz, onde a criança Nutella só quer o doce mesmo. Agora, outra prática muito comum na época do Halloween é o de se contar histórias de terror. E justamente por isso que depois dessa longa introdução é que eu vou contar para vocês a história da casa mais mal assombrada dos Estados Unidos. E não, eu não estou falando da Haunted Mansion na Disney, mas sim do endereço mais famoso da América do Norte, que fica na Avenida Pensilvânia 1600, a Casa Branca. A Casa Branca foi inaugurada no último ano da administração do John Adams, em 1º de novembro de 1800, justamente o dia de Todos os Santos. Eita! Adams e sua esposa Abigail foram os primeiros moradores oficiais a habitar naquele casarão. Em 1812, durante os anos de James Madison como presidente dos Estados Unidos, ele e sua esposa Dolly Madison tiveram que se mudar para uma casa provisória, uma vez que a Casa Branca tinha sido destruída pelos ingleses na Segunda Guerra de Independência. Mas isso eu conto em um outro episódio. O fato é que desde 1800 até hoje, muitas famílias já passaram por lá. E eu não faço referência apenas aos presidentes e seus familiares não. Estou falando dos funcionários e dos hóspedes. E é verdade que muita gente morreu enquanto vivia lá, incluindo alguns dos presidentes. E é por isso que existem ao menos umas 2 dúzias de histórias de assombrações, aparições de almas penadas ou de visitantes costumeiros vindos do além e que rondam a casa, tocam piano e cuidam dos jardins. Ou ao menos é isso que dizem por lá. Segundo Edward Langell, historiador-chefe da White House Historical Association, o primeiro relato de fantasma na Casa Branca aconteceu após a morte de Abraham Lincoln, no final dos anos de 1860, durante a administração de Ulysses Grant. Depois disso apareceram histórias que diziam que ainda na época do
Lincoln, quando ele morava na Casa Branca, a sua esposa Mary Todd já havia tido contatos paranormais com espíritos durante a época da Guerra Civil. Ela teria dito que ouviu o ex-presidente Andrew Jackson aos risos e que a sua gargalhada vinha justamente do quarto onde ele dormia. Além dele e de outras almas aleatórias que ela teria visto, ela também chegou a ver por várias vezes o espírito de seu filho Willie, que faleceu na época em que eles viviam por lá. Desde então, muitas histórias de aparição de antigos moradores foi sempre muito constante, principalmente até a década de 1930. No período em que Woodrow Wilson era presidente e morava na Casa Branca, a própria Dolly Madison foi vista cuidando das plantas no Rose Garden, um dos jardins da Casa Branca, pouco antes de que ele passasse por uma reforma, que depois disso, foi cancelada. Além dela, outra primeira-dama que teria seguido com suas rotinas de trabalhos domésticos, mesmo depois da morte, foi a Abigail Adams, que já foi vista andando pela lavanderia da Casa Branca, carregando lençóis para estender. Assim como elas, outros presidentes também foram vistos rondando por lá. Thomas Jefferson, por exemplo, já apareceu tocando o seu violino. E como estudioso de Thomas Jefferson, devo dizer que, de fato, ele tinha sim uma coleção de violinos. E sabe que seria até bom se ele aparecesse por aqui, porque eu tenho um monte de pergunta para fazer para ele e adiantar minha pesquisa bastante. Mas enfim, entre os presidentes, William Henry Harrison também já foi visto dando sopa na Casa Branca. Claro, depois de morto. E o detalhe é que ele foi o primeiro presidente a morrer dentro da Casa Branca. Uma história que ainda vou contar num outro dia, anote aí. E o mais curioso é que até mesmo o proprietário das terras onde a mansão foi construída já apareceu por lá, gritando em pleno salão oval que aquele lugar o pertencia. E o nome dele era Dave Burns. Parece até um episódio dos Simpsons, Mr. Burns assombra a Casa Branca. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, esses relatos diminuíram de quantidade. Para alguns adeptos da teoria fantasmagórica da Casa Branca, o fato das manifestações paranormais terem diminuído com o decorrer do século XX se deu porque durante a administração de Truman, entre os anos de 1948 e 1952, uma grande reforma foi feita, demolindo uma boa parte da ala interna da mansão. Mas não pensem que os fantasmas foram embora, nananina não. Michelle Obama, a primeira dama de 2008 até 2016, alegou ter ouvido sons tenebrosos e visto coisas inexplicáveis no tempo que morou por lá. As filhas do presidente Bush, o antecessor do Obama, também contam ter visto um piano saindo da lareira aos sons de música clássica. O engraçado é que quando uma delas foi comentar o acontecido com um dos funcionários, ele disse a ela: "Você não acreditaria se eu te contasse tudo o que eu já vi." Já um dos irmãos do Bill Clinton, o Roger Clinton, quando se hospedou em um dos quartos da Casa Branca na década de 1990, alegou ter sentido a presença do ex-presidente Abraham Lincoln. E olha que ele não foi o único não. Sobre o Lincoln, o Ronald Reagan contava que o cachorro dele, Rex, se recusava a entrar no quarto que pertenceu a Lincoln. Aliás, não apenas se recusava a entrar, como latia incessantemente para o dormitório. E isso somente ajudou a reforçar o fato de que o famoso presidente de barba e cartola também é o presidente que mais bate ponto na Casa Branca até os dias de hoje, segundo contam, é claro. E de fato, Lincoln é o personagem cujas aparições têm maior número de relatos documentados. Entre as várias lendas que se contam sobre o Lincoln na Casa Branca, e realmente são muitas, a que mais me chamou a atenção foi a história contada por Winston Churchill. Certa vez, o premier britânico que se hospedava na Casa Branca durante a Segunda Guerra Mundial disse que estava saindo do banho completamente nu, apenas fumando um charuto, claro. Quando então ele se deparou com Lincoln bem diante de si. Ele olhou para o fantasma e disse: "Senhor presidente,
o senhor me pegou desprevenido. Muitos dizem que o Lincoln aparece com mais frequência em momentos em que os Estados Unidos passa por grandes momentos de tensão, justamente por ter morrido preocupado, por não ter conseguido terminar o trabalho de reconstruir a América depois da Guerra Civil. Agora, se isso é verdade, eu imagino que ele anda fazendo hora extra por lá. Uma outra coisa muito interessante é a maneira como os presidentes tratam essa história de fantasma. O próprio Truman, em 1946, enquanto a sua esposa fazia uma viagem, escreveu para ela dizendo ter ouvido barulhos no corredor de seu quarto, sem que ninguém tivesse efetivamente passado por lá. E na carta ele disse: "É melhor que você e nossa filha Marge voltem e me protejam antes que alguns desses fantasmas me carreguem." Ai, que fofo. Por outro lado, agora ficou mais claro o motivo dele ter ordenado a grande reforma de 48 a 52. Será? Pra ser bem sincero, eu acho que não. Foi só charminho mesmo. Afinal de contas, quando perguntado pela esposa se ele acreditava de fato na presença de espíritos de presidentes na Casa Branca, ele respondeu em uma carta dizendo, abro aspas, "Tenho certeza de que eles estão aqui e não estou muito preocupado em me encontrar com qualquer um deles. Tenho certeza de que o velho Andrew Jackson poderia me dar bons conselhos e provavelmente me ensinar bons palavrões. E tenho certeza de que o velho Grover Cleveland poderia me dar algumas dicas importantes sobre o que fazer com alguns líderes políticos. Então, eu não irei trancar minhas portas ou barrá-las se alguns dos velhos idiotas das fotos do corredor quiserem sair de seus portas-retratos para uma conversa amigável." Ah, valentão! Então explica a reforma aí pra gente. Bom, mas o fato é que a Casa Branca sabe explorar isso muito bem. Além da parada de fantasias de Halloween que acontece anualmente, quando os presidentes recebem crianças vestidas a caráter, existe também um tour especial para contar sobre as assombrações que lá supostamente teriam ocorrido, apresentadas justamente por atores se passando por presidentes já falecidos. E vocês, o que vocês acham disso? Vocês acreditam que existem fantasmas rondando a Casa Branca? Também acham que o Lincoln tá fazendo hora extra por lá? Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Aliás, eu vou deixar no post deste vídeo vários links com muito material para vocês conferirem com os próprios olhos. Tem muita coisa bacana e divertida. Confesso que eu sou adepto daquele famoso ditado espanhol: "Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem." Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! O que foi esse? Cláudia! Ô Cláudia! Nico, que é? Vocês escutaram esse barulho? Sim, a gente ouviu. Que é isso? Vocês estão escutando? Que barulho que é esse agora? Parece um violino. É, parece um som de violino. Nossa, parece que tem alguém... Eita!